O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder de expulsar os espíritos maus e de curar todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E do Padre Carlos, Diácono Renê, povo de Deus, aqui presente no Santuário do Pai das Misericórdias, pessoal que está em casa, nos acompanha pelo sistema Canção Nova de comunicação. É impressionante como a lógica de Deus é diferente mesmo, né? Da lógica humana. O quanto Nosso Senhor tem essa preferência, sem excluir os outros, mas essa preferência pelos pequeninos, pelos desprezados. E hoje nós comemoramos Santa Paulina, considerada a primeira santa brasileira, apesar de não ter nascido no Brasil, mas nascido na Itália, mas veio bem jovem, veio criança para o Brasil e aqui se santificou com trabalhos muito simples. E é isso que nós vemos, não é? Tanto na primeira leitura, quanto no Evangelho, essa capacidade de Deus de escolher, sem excluir, de capacitar os seus escolhidos e de capacitar os excluídos. É o que a gente encontra na primeira leitura, por exemplo, que conta a história de José, aqui bem resumida, né? Depois vale a pena pegar o livro do Gênesis, acompanhar a história de José, porque aqui já avançou um pouco, onde José já tinha sido vendido, foi vendido para o faraó, se tornou ali escravo, mas depois foi subindo, foi adquirindo a confiança do faraó e chegou a ser o braço direito do faraó. Desprezado pelos seus irmãos, mas escolhido por Deus. E a providência de Deus fez com que ele estivesse ali, sendo o braço direito do faraó, onde ele foi a providência para os seus irmãos, para o seu pai, para a sua família e para todo o Egito. Virou, não é? De excluído a escolhido, a capacitado por Deus. E é o que nós encontramos também no Evangelho. Jesus já havia pedido ao povo para rogar a Deus que enviasse operários para a messe. Ontem nós escutávamos este Evangelho. E hoje nós escutamos o Evangelho onde o Senhor escolhe os 12 discípulos e os envia. E é tão interessante nós olharmos para esses discípulos, não é? Você se identifica com qual? Com Pedro, com Mateus, com Judas? O evangelista não excluiu também Judas, apesar de ter sido o traidor do Senhor. Mas o Senhor escolheu a cada um e capacitou a cada um para a sua obra. Temperamentos diferentes uns dos outros, mas com uma mesma missão:
o Senhor deu a mesma missão a eles: expulsar os demônios, curar os enfermos, anunciar a paz. O Senhor os capacitou. O Senhor deu a eles essa ordem também: olha, ide primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. O Senhor capacita os seus escolhidos, o Senhor deu poder àqueles discípulos, os enviou e deu essa recomendação de ir às ovelhas perdidas. E aí, pensando em nós, pensando também na nossa família, nós também conseguimos identificar, acredito eu, não é, algumas ovelhas perdidas, ou várias ovelhas perdidas. Pois é, o Senhor está escolhendo também você, também escolhendo a mim, como escolheu o padre, o diácono. Não somos melhores, não é mesmo, irmãos? Não somos melhores. Mas o Senhor também nos escolheu para uma missão: para curar os corações, para expulsar os demônios, para anunciar a boa notícia de nosso Senhor Jesus Cristo. E que bom que Ele nos capacita. E se sinta também escolhido por Deus. Talvez você também foi excluído dentro da sua casa, excluído porque você não passou no vestibular. Puxa vida, eu queria tanto. Mas, claro, poderia ter estudado talvez mais, mas não conseguiu, né? Alcançar a nota. Mas, veja, tudo tem um propósito. Então, não fechou uma porta ali, mas abriu outra, ou abrirá outra. Com certeza, os discípulos não eram os mais capacitados intelectualmente, mas foram capacitados pelo Senhor, receberam a sabedoria do alto. Por isso que eles pregavam, por isso que eles anunciavam, por isso que eles foram capazes de milagres, de curas. Por eles mesmos? Claro que não, mas por causa daquele ao qual eles seguiam e serviam. Eles serviam a Deus, eles buscavam amar a Deus. Meus irmãos, talvez, no seu currículo, no meu currículo, a gente olhe e a gente vai perceber e dizer, não passa, mas pode entregar para Deus. Ele é especialista em capacitar os fracos, os excluídos. Basta que você diga o seu sim. Basta que você seja dócil à vontade do Senhor e Ele vai te capacitar para realizar obras maravilhosas. Alguns, é verdade, alguns santos aparecem mais, né? Acredito que para alguns santos a fila é maior de espera, né? Porque são tantos pedidos. E para outros é menos, né? Porque são desconhecidos. Então, fica a dica, né? Vai naqueles que são menos conhecidos. Talvez a fila vai andar mais rápido, né? Mais rápida. Brincadeiras à parte. Mas o Senhor capacita cada um para a sua obra. E o Senhor escolheu esta que nós comemoramos hoje, Amabile, nascida na província de Trento, no ano de 1865, de família pobre, tempo complicado, difícil na Itália, vieram para o Brasil, ela tinha por volta de 9, 10 anos, e aqui um padre a chamou, o padre Servanzi, a escolheu como catequista, para ajudar na catequese ali, na sua paróquia. E ali começou o ministério desta santa que nós comemoramos hoje. Ela se juntou à sua amiga, aliás, a Virgínia, que se tornou sua amiga com o tempo, e elas fundaram as Irmãzinhas da Caridade. E as Irmãzinhas, a Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição. A partir do cuidado com os pobres, com as crianças, com os órfãos, com os filhos dos escravos, com aqueles que ainda sofriam os resquícios da escravidão no Brasil. Olha só, pequenina, mas capacitada por Deus. Fundou essa ordem, foi
depois remanejada para São Paulo, já no finalzinho da sua vida, e o quanto sofreu Madre Paulina. E olha só o nome, né, que foi escolhido, do coração agonizante. Talvez ela nem imaginava o que iria sofrer. No final da sua vida, teve diabetes, teve a sua mão direita amputada, ficou cega. Quanto sofrimento, quanta dor, mas o coração que se une a Deus suporta toda e qualquer provação. E Madre Paulina suportou e se santificou com os trabalhos, se santificou na oração. Meus irmãos, peçamos essa graça também nesta Eucaristia, de estarmos cada vez mais unidos a nosso Senhor, como Madre Paulina. É dela esta frase que lerei agora para finalizar esta reflexão. A presença de Deus me é tão íntima que me parece impossível perdê-la. E esta presença proporciona à minha alma uma alegria que não se pode explicar. Tamanha era a ligação, a intimidade que ela tinha com Deus. E dessa intimidade com Deus vinham as obras, vinha a caridade, vinha o cuidado com os necessitados, com os pobres. Está vendo o segredo? Não é segredo mais, né? Busquemos, meus irmãos, esta intimidade com Deus. Busquemos essa união de alma com Deus. E aí realizaremos obras para a glória dele. E se vierem os sofrimentos, as dores, e vão vir, né? Porque não conheço nenhum santo que não sofreu. Todos os santos sofreram. E eu acredito que você quer ser santo, não quer? Ih, padre, se tem que sofrer, mas para chegar ao céu tem que ser santo, e para ser santo você vai passar, nós passaremos pelos sofrimentos. Mas aqueles que passam os sofrimentos em Deus, nem ligam tanto para os sofrimentos e para as dores. Oferecem e até se alegram, sentem uma alegria na alma por estar sofrendo por amor a nosso Senhor Jesus Cristo. Nos unamos, meus irmãos, mais ainda ao Senhor nesta Eucaristia, como Madre Paulina, que se santificou nos trabalhos simples, se santificou no sofrimento, que também no seu sofrimento, nas coisas simples do seu dia a dia, aprenda a não mais murmurar, mas a agradecer e a louvar a Deus. Ela podia não ter um braço, mas o braço direito, mas tinha o esquerdo, poderia não ter mais a visão desses olhos, mas tinha a visão espiritual. Peçamos a visão espiritual, peçamos que o nosso coração, a nossa intercessão, chegue também ao coração de tanta gente. O Senhor enviou os 12 e também nos envia a partir desta Eucaristia a sermos os seus braços, os seus olhos, os seus pés, o seu coração, porque há muita gente ainda que precisa acolher nosso Senhor. E vamos sim aos irmãos da casa de Israel, os nossos parentes, nossos amigos. Foi essa a recomendação que nosso Senhor deu. Depois a gente vai para os outros, mas pensemos nos nossos que precisam do Evangelho, que precisam da Palavra de Deus, que precisam não mais das nossas críticas, da nossa cara emborrada, mas precisam do nosso sorriso, da nossa acolhida, precisam ver o Evangelho em nós. Nós estamos sendo o Evangelho para os nossos, que nós sejamos a exemplo de Madre Paulina, de Santa Paulina. Obrigado, Senhor, por não olhar a aparência, mas olhar o coração. Olha para o nosso coração, Senhor, que deseja realizar a Tua vontade. Olha para o nosso coração, Senhor, que deseja acertar. E capacita-nos, Senhor, para a Tua obra, como o Senhor capacitou Santa Paulina. Com os trabalhos simples aos mais complicados, mas que em tudo, Senhor, nós façamos por amor e com amor. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.